Olá, minha gente, boa noite. Bem, vamos a mais uma historinha? Então vamos lá. A história de hoje é de uma pessoa uma mulher que se casou com um cara que já era casado. Só que ela não sabia, né? E aí, o que acontece? Ela se casou com esse rapaz, tal, tudo bem. Teve uma festinha e tal, comemoração, os parentes todos foram e tal. Passado um tempo, acho que uns meses, se eu não me engano, acho que uns 6 meses, apareceu um parente do marido, acho que era irmão, se eu não me engano, falando que ele já era casado com outra mulher e que ele não poderia ter casado com ela, não sei o que, bababá. Aí ela foi, encostou ele na parede, né? Falou, que história é essa de você dizer de você já ser casado? Como você conseguiu casar comigo e tal? Que ele casou com ela no civil e no religioso, sendo casado com outra, e na mesma cidade. Aí ele enrolou, aí depois acabou explicando que não se dava bem com a mulher, que já tinha separado, mas que ela não queria dar o divórcio e que ele gostou muito dela e queria ficar com ela e tal. Aí ele arriscou, falou, vou ver se der certo, vou tentar casar com ela, se der certo. E deu, né? Ninguém, se não fosse o irmão dele falar, ninguém ia saber. Nem ela mesma ia saber que ele era casado. Aí ele deu uma desculpa que a outra mulher não queria dar o divórcio, não sei o que, bababá. Sendo que escondeu também que tinha. Aí ela foi, a mulher dele, né? Fez ele botar as cartas na mesa. Vamos, me fala tudo. Porque o irmão dele já tinha dado serviço todo a ela, né? Aí, mas ele estava escondendo mais alguma coisa. Ela então falou, me fala tudo. Para de mentira. Aí ele foi abrir o jogo, dizendo que tinha 2 filhas com a outra mulher e que uns meses depois que ele tinha casado com ela, mesmo ele sendo casado, ele casou com ela, mas uns meses depois a esposa morreu. Aí a primeira esposa. Aí ela achou a história toda muito estranha e tal, mas aí tentou conhecer as filhas, né, para ver se era verdade. Aí conheceu as filhas dele. Aí os parentes da mulher dele trataram ela muito bem, pareciam amigos dela e tal, né? Tratando ela muito bem e tal. Só que passou um certo tempo, e as garotinhas também, ela ficou amiga das garotinhas, as garotinhas iam passar às vezes o final de semana com eles e tal. E viviam bem. Era aquela, aparentemente, né, já que a outra tinha falecido e não tinha mais conserto, né, o casamento já estava feito, ela resolveu aceitar, conhecer as filhas dele, aceitar e tal. Só que quem criava as filhas dele era a avó e ela não abria mão das crianças, mas deixava as meninas ir lá passear, passar final de semana com eles e tal. E assim ficou, né? Até que um belo dia, ele gostava muito de carro, né? E corria muito e tal. E um dia sofreu um acidente, faleceu, veio a falecer. Aí que ela foi conhecer as parentes das garotas, né? Olha, veio tia, veio a avó, veio todo mundo querendo tomar tudo que ela tinha em casa com ele. Gente, não tinha nada. Ela morava numa casinha alugada, pobre, mal tinha. Tinha
um sofá, uma televisãozinha, geladeira, essas coisas simples, né, que pobre tem. Mas queriam tomar tudo dela. Aí ela, ela ficou meio atônita, né? Porque eles tratavam ela com o maior carinho e praticamente levavam as garotas para passar final de semana com ela e tudo. Quando o pai das meninas morreu, a vida dela virou um inferno. As tias, as vós foram na casa dela, queria tirar tudo. No dia do enterro, já queria, não tinha nem enterrado o cara, já queria atestado de óbito e tal. E não queria, aí começaram a falar que ela não tinha direito à pensão, que ela não tinha direito a nada, porque ele já era casado antes com outra, ele bababá, aqueles papos todo. Aí ela falou, poxa, mas a senhora sabia de tudo isso quando eu fui conhecer suas netas? E a senhora me recebeu tão bem, e eu toquei no assunto, a senhora falou, deixa isso pra lá e tal, e agora a senhora vem falar isso. Ah, eu venho mesmo porque você não tem direito a nada, minhas netas têm direito a tudo, a pensão, a não sei o quê, bababá. Aí passou, ela ficou na dela e foi procurar o INSS, né? E saber. Aí tudo estava dando errado, tudo dava que ela não tinha direito, porque e a avó das garotas também dificultando, né? E aí, conclusão, ela foi procurar uma agência do INSS para se informar. Deus é tão bom que no que ela foi se informar, saber se ela tinha direito ou não, porque ela tinha descoberto que o marido era casado, foi casado com outra e tal, a outra tinha falecido, só que os parentes dessa menina falou que ela não tinha direito à pensão, não tinha direito a nada, que tudo era para as meninas. Aí, olha, Deus é tão... Como é que Deus faz as coisas, né? Deus é tão bom que ela já tinha tentado várias vezes, já tinha dado entrada e não conseguiu. Aí, nesse dia, ela foi, contou a história, estava contando a história em voz alta lá para uma atendente lá do INSS. E deixa estar que tinha uma moça numa mesa lá para trás, escutando a história, e falou com ela assim, não, você tem direito sim. Aí ela falou, ah, mas todo mundo está dizendo que eu não tenho, não sei o que, eu queria saber o que eu tenho que fazer. Aí essa mulher chamou ela para ir lá na mesa dela, ela sentou na mesa dessa mulher lá, essa mulher começou a conversar com ela, explicando tudo, né? E aí falou assim, mesmo se, acho que se a outra fosse viva, ela teria que dividir a pensão, não sei o quê. Aí, conclusão, essa mulher deu ajuda a ela, mandou ela dar entrada e fazer uma declaração que as meninas tinham direito mesmo, né? Que as filhas dele estavam com a avó, que a avó ia dar entrada lá, do lado, é independente, né? Aí ela fez essa declaração que as meninas estavam com a avó e que ela ia fazer da entrada dela independente. Pô, ela deu uma sorte, essa mulher, acho que era chefe lá, sei lá que ela era, e escutou, uma coisa de Deus mesmo, né? Deus mandou ela ir na hora certa, no lugar certo. Aí ela deu entrada e a mulher falou para ela assim, aguarda que dentro de 3 meses já vai sair o resultado. E dito e feito, depois de 3 meses ela conseguiu, aí se aposentou não, pensão, né? Aí recebeu a pensão, começou a receber a pensão e tal. E ela até tentou ligar para a avó dessas garotas para falar que ela tinha conseguido e que ela fez uma declaração que existiam as meninas, que era para ela dar entrada, mas a mulher não quis assunto com ela e ela mandou dar recado também, ela não respondeu nada, aí deixou para lá, cuidou dela, da vida dela e deixou.
a avó das garotas pra lá, né? E aí teve fim essa história, né? Porque só que ela ficou como que diz, prevenida, né? Ela falou agora, ela falou, nunca mais eu quero me casar na vida, que esse casamento já foi, ela falou, eu posso até morar com alguém, mas casamento não quero mais nada na minha vida. Isso foi a maior atrapalhada, borrada da minha vida. E seguiu em frente, né? Ela falou, bem, agora é tocar a vida, começar a trabalhar de novo e recomeçar a minha vida. E assim ela fez. E ela, só que ela disse que ficou tão decepcionada porque o cara era tão carinhoso, tão bonzinho e tratava ela com o maior carinho. Então ela jamais imaginou que ele fosse tão canalha. Mas existe isso, né? Ela falou que ele era tão bonzinho, então ela falou, pô, ele era melhor do que muitos aí que são agressivos com a mulher, né? Ignorante e tal. Ele não, ele era carinhoso, atencioso e tal. Tava sempre dando presentinhos a ela, mas por trás era o maior canalha. Vai entender, né? Essa é a vida, gente. E assim foi, assim ela começou a receber a pensão, depois ela recomeçou, ela estava muito triste também, né? Sem ânimo para seguir em frente, né? Uma porque por causa dessas decepções todas, e outra, a perda dele também inesperada, né? Mas, conclusão, resolveu tudo, seguiu em frente e graças a Deus, né? Essa foi mais uma historinha de hoje, como das milhares que eu tenho, que eu sei, né? E são tudo coisas presenciadas, acho que eu não presenciei, alguém me conta, me manda, pede para eu contar, né? Igual uma outro dia também mandou para mim um negócio de uma faxineira que o patrão deixou tudo para ela quando morreu. Me pediram para contar, entendeu? E, e várias historinhas aí que eu conto para vocês, às vezes é alguém que manda, que pede para me contar, e às vezes é que eu presencio mesmo nessa vida aí, né? No decorrer da vida a gente presencia tanta coisa, ou escuta tanta coisa, né? Então o que não falta é historinha, gente. E essa foi mais uma historinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Bye!